sai fora da tenda. Deus que chamou, sai fora da tenda, os dois saem. Quando os dois saem, Deus diz assim: há entre vocês um profeta semelhante a Moisés? Isso. Sabe o que ele estava dizendo? Se vocês conhecem um profeta semelhante a Moisés, me apresente. Se vocês têm mais poder de ver as coisas do que eu, me apresente. Me apresente. Aí ele disse: e se houver, olha agora, e se houver um profeta igual a Moisés, eu me revelo a ele por visão e revelação e sonho. Mas com Moisés não. Moisés é diferente. Diferente. Eu falo face a face. Olha que privilégio. Outra coisa, voltando para o caso de Abraão, pastor Walter. Esse Abraão, aqui, ele recebe como fosse um prêmio pela atitude dele de fé, que Tiago diz, né? E creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado com justiça, e foi chamado o amigo de Deus, que é privilégio. Agora repara essa. Quando um rei cai na besteira de pegar Sara e levar para o palácio, e segundo os planos dele, né? Era mal, né? Mal, as intenções. Estava mal intencionado. Mal intencionado. Deus aparece a ele. Abimeleque diz: libera a mulher, libera ela, porque se mexer com ela, em outras palavras, vai mexer comigo. Tu vai morrer. Vai morrer, porque ela é mulher de profeta, que é o caso de Abraão. Ele é o primeiro homem na Bíblia a ser chamado de profeta. É profundo ou não é? É muito linda a Bíblia, a palavra de Deus, né, gente? Que coisa linda. Então, você pode falar. Um pouquinho impactado. Então, pastor Walter, esse homem, Abraão, ele se torna, olha só, pela atitude de fé dele, ele se torna pai do povo árabe. Repara essa, porque através de Ismael, ok? Sim. Pai do povo judeu, espalhado hoje, quase, para quem não sabe, quase 2 bilhões de judeus espalhados pelo mundo, que controla aproximadamente 50 a 58% da economia mundial. E americana, principalmente. Também, 50% da fortuna, ou seja, dos Estados Unidos, está na mão dos judeus, que controla 50% da economia americana. Então veja o privilégio que esse homem teve por acreditar em Deus. Então, pastor Walter, nós também estamos debaixo dessa promessa, que nós somos filhos na fé de Abraão. Você estava dizendo do privilégio, né, de ter o Bolsonaro, ter não sei mais quem aqui, né? E nós não fechamos. Mas já pensou? Você tem a presença de Deus na sua casa. Oh, glórias! Não é? Você tem a presença de Deus na sua família. Você tem a presença de Deus no seu casamento. Você tem a marca não do sangue nos umbrais, mais como foi lá no Egito, mas você tem a marca da presença de Deus, aquele que fez os céus, aquele que fez a terra, aquele que fez todas as coisas. Coisa linda, né, pastor Gilvan? Verdade, que está no controle de tudo. É interessante que quando na verdade, o rei Uzias, né, ele ficou leproso, lembra? Sim. Ficou leproso porque foi confrontar o sacerdote de Deus, e aí a lepra apareceu na testa. E aí o que acontece? Esse rei não pôde mais ficar no trono, ok? Sim. Aí o filho não podia assumir o lugar do pai, porque o pai estava leproso, mas estava vivo. Diante de uma crise tremenda que o reinado de Israel estava passando, aí Deus se revela ao profeta Isaías no capítulo 6, e ele diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor aonde? Assentado no mais alto e sublime trono. Então Deus está dizendo com aquela atitude para Isaías: Isaías, aí está numa crise, o reino, não tem nenhum rei no trono, o trono está desocupado, mas aqui em cima há um Deus que está no controle de tudo. Sabe o que é que eu quero dizer para os milhares de irmãos que estão nos acompanhando? É que diante, pastor Walter, se eu tivesse a oportunidade de falar isso para o presidente, o Bolsonaro, eu diria isso a ele: diante dessa crise todinha, há um Deus que está em cima. E eu costumo dizer que quem está em cima vê mais.
Verdade. Ele está em cima para reinar, está embaixo para sustentar, está na frente para dirigir, está atrás para guardar, está longe para ouvir, está em volta para observar, está no coração de cada crente fiel para ser adorado. Então, quando a igreja adora esse Deus, a resposta vem. Por quê? Eu costumo dizer que Deus só é achado quando ele é buscado. Estou sentindo Deus aqui, hein? E se os crentes começar a orar, pastor Valdo, segundo as Crônicas 7:14 diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, aqui está a questão, buscar a face de Deus. Aí ele diz, pastor Valdo, é uma promessa fantástica, aquilo ali, 7:14. Então, Deus não pode fazer nada por nós, essa aqui é forte, a não ser responder a nossas orações. Toda ação, pastor Walter, na Bíblia é humana. Sim. Eu não falei alguma. Toda ação na Bíblia é humana. Toda reação é divina. Glória a Jesus. E por falar em oração, você que está aí, ó, nós vamos orar daqui a pouquinho para você. Oh, glória. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui nessa sala, pastor Gilvan.